Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos encerrando mais um mês e nós tivemos a oportunidade de passarmos juntos a cada semana deste mês de outubro, entendendo um pouco mais sobre o que significa a aliança na Palavra de Deus. E hoje, como fazemos no nosso último encontro de cada mês, vamos estudar o nosso encarte bíblico. Por isso você já pode aí separando o seu encarte. Se você esqueceu onde colocou, ainda há tempo de procurá-lo e daqui a pouquinho nós vamos utilizá-lo aqui no nosso estudo. Queremos agradecer a você que é fiel a este nosso programa, a você que se reúne com a sua família e todo mês aprende um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Queremos conhecer a Palavra de Deus para comunicá-la ao nosso mundo. Eis a nossa missão como discípulos e missionários de Jesus Cristo. Sobretudo neste mês, que como devotos da Senhora Aparecida, nós somos convidados a entender e a compreender que fazemos parte deste povo da nova aliança. Mas antes de acolhermos a Palavra de Deus, de meditá-la, de estudá-la, nós queremos rezar, pedindo que o Espírito de Deus, mais uma vez, ilumine os nossos corações e as nossas mentes para entendermos um pouco mais o que esta palavra tem a nos revelar. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada Mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Com os nossos corações preparados para a escuta da Palavra de Deus, queremos mais uma vez acolher aqui entre nós o Padre Renan, que volta ao nosso programa e hoje vai nos ajudar a entender um pouco mais o encarte bíblico que recebemos este mês aí nas nossas casas. E nestes meses o encarte bíblico vem falando sempre da figura de um profeta. E hoje nós queremos, no nosso programa, entender o que é ser profeta e profeta a partir da Palavra de Deus. Por isso eu convido você neste momento a tomar em suas mãos mais uma vez a Sagrada Escritura. E nós queremos abri-la no dia de hoje no livro da profecia de Zacarias, capítulo 8, dos versículos 1 a 8. Escutemos o que Zacarias tem a nos dizer como profeta de Deus. Foi-me dirigida esta palavra de Javé dos Exércitos. Assim fala Javé dos Exércitos. Sinto grande ciúme por Sião, e uma grande paixão por ela me inflama. Assim fala Javé: voltarei a Sião e morarei em Jerusalém. Jerusalém será chamada Cidade Fiel, e o monte de Javé dos Exércitos, Monte Santo. Assim fala Javé dos Exércitos: velhos e velhas se sentarão ainda nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, por causa de sua idade avançada. As praças da cidade estarão cheias de meninos e meninas a brincar nas praças. Assim fala Javé dos Exércitos: se isso parece impossível aos olhos do resto desse povo naqueles dias, será talvez impossível também a meus olhos? Oráculo de Javé dos Exércitos. Assim diz Javé dos Exércitos: eu salvo meu povo do país do Oriente e do país do Ocidente. Eu os reconduzirei para morarem em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus, na fidelidade e na justiça. Como é bom escutar a palavra de Deus e melhor ainda é entender o que esta palavra tem a nos dizer. E hoje, de um modo todo especial,
nós queremos entender a figura dos profetas nas Sagradas Escrituras, mas olhando a vida de um profeta, o profeta Zacarias. Bem-vindo mais uma vez, Padre Renan, entre nós, e hoje nós vamos lançar esse desafio para o Senhor nos ajudar a entender o que é ser profeta. E a primeira pergunta que a gente faz aqui nesse nosso bate-papo é esta: qual é o papel dos profetas nas Sagradas Escrituras e quais são as características que estes homens de Deus têm? Quando nós falamos em profeta, no senso comum, pode dar a entender que é aquele que adivinha o futuro, que é aquele que sabe das coisas, aquele que prevê, aquele que enxerga o que nós, meros humanos normais, não vemos. Isso não está certo. Quem é o profeta? O profeta é um homem de Deus que anuncia o bem e que denuncia o mal. Então, essa é a síntese da figura profética. Uma pessoa de Deus que anuncia o bem e que denuncia o mal. Na Sagrada Escritura, o povo de Israel, embora tenha recebido as balizas dos mandamentos, como nós vimos ao longo de todo esse mês, embora tenha sido conduzido por líderes, muitas vezes o povo de Israel derrapou, deslizou, saiu do caminho, ouviu outros deuses, seguiu outras direções, preferiu uma vida mais cômoda, uma vida mais fácil, seguiu a si próprio, o seu próprio comodismo, as suas próprias intenções, as suas próprias vaidades, procurou o poder. Então sempre Deus colocou na história do povo de Israel homens para redirecionar o caminho, para anunciar o bem e para denunciar o mal, para dizer ao povo: o caminho, a estrada justa é essa. Mas vale lembrar, Padre, que os profetas não são coisa só do Antigo Testamento. Jesus é o grande profeta, porque Jesus veio para nos redirecionar na estrada do Pai. E depois nós todos, pelo batismo, somos sacerdotes, reis e profetas. Todos nós somos profetas. Pelo meu batismo, eu me tornei profeta. E o que significa isso? Significa que eu sou chamado a ser um homem de Deus, a anunciar o bem e a denunciar o mal. Pelo batismo, missão batismal, eu não posso dobrar minha cabeça diante do mal. Eu não posso dobrar minha cabeça diante da morte. Eu não posso dobrar minha cabeça diante da exploração, diante do mundo de cobiça, de ódio, de violência, de corrupção, de mentira. Pelo batismo eu tenho que denunciar o mal. Mas pelo batismo também eu tenho que saber enxergar com sensibilidade a presença de Deus e denunciar a ação de Deus na história, porque o mundo é bom. O homem, a mulher são bons. A obra da criação é boa. Pelo batismo eu tenho que proclamar as belezas de Deus. Então eu também sou profeta. Olha que coisa importante, né? Pelo batismo nós somos profetas. E hoje Zacarias ele foi portador de uma mensagem para o povo de Deus. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre esta mensagem? Muito bem. O texto que nós acabamos de escutar refere-se à salvação messiânica, que tem como objetivo uma felicidade simples, ou seja, aquele que adere a Deus, aquele que espera em Deus, aquele que confia em Deus, experimenta uma vida simples, tranquila, sob a bênção de Deus, que é presente no meio do seu povo. Em outras palavras, Zacarias está dizendo assim: olha, esse estilo de vida complicado, esse estilo de vida aí cheio de nuances, de busca de poder, de posse, de dinheiro, disso, daquilo, de ter você mesmo no centro, o homem mesmo no centro, isso não te leva a nada. Então deixe esse estilo de vida e assume um estilo de vida mais simples, mais livre, mais despojado, mais centrado em Deus, que Deus te abençoará e você será feliz. Olha que coisa linda, né? Imagina, a gente fica imaginando, né? Os idosos na praça, as crianças brincando. É na simplicidade que Deus vai se manifestando, vai se revelando e nós vamos cooperando, né? Na construção de uma nova sociedade, de um novo tempo. E isso nós fazemos como igreja, povo de Deus. Isso é uma coisa muito bonita que a gente aprende também dos profetas.
não é, Padre Renan? As imagens do profeta Zacarias que nós escutamos dão a entender nos fazem lembrar daquela cidade pequena do interior, da praça, onde os velhos estão sentados, ou os idosos estão sentados, as crianças estão brincando, dá a entender que é isso. E aí quem mora numa cidade grande vai dizer, então isso não é para mim. Não, não é bem assim. A imagem ela nos ajuda a prefigurar que o que importa na vida é procurar um estilo de vida simples, onde eu seja sensível às nuances da manifestação de Deus. Porque senão a vida se torna um frenesi tremendo. Eu corro, saio, vou para lá, vou para cá, e acaba o dia, passou. E onde está Deus? E nós somos um povo de Deus, como o senhor acabou de dizer, né? O povo de Deus a caminho, o povo de Deus que percebe a manifestação da bênção de Deus na sua história, como comunidade, como nação, como grupo, como igreja, como comunidade constituída. Né? Que interessante ver o profetismo da igreja, o profetismo desse povo que denuncia, que mostra o caminho. Não é um partidarismo, não é uma ideologia, não é um levantar bandeiras, mas é em nome de Deus denunciar o mal e anunciar o bem. Existe uma mística que alimenta tudo isso, né? Nós não fazemos a partir do nada, mas existe um Deus que está ali nos animando através do Espírito para que a gente seja esta presença diferente no mundo. Não uma presença diferentões, né? Não é isso, mas sermos diferentes no sentido de mostrarmos caminhos alternativos, às vezes aquilo que temos diante dos nossos olhos, né? Como vai dizer os Santos Padres, a alegria, né? A glória de Deus é a alegria do homem e é na simplicidade que nós vamos fazendo acontecer este projeto de Deus. O senhor conhece bem esse texto da carta de Ogneto, uma carta do início da história da igreja, logo depois da era apostólica. Ninguém sabe ao certo de que data ela é e nem quem é esse tal de Ogneto, mas a carta chegou até nós. E nessa carta tem uma passagem muito interessante, porque nela está escrito assim: quem são esses? Referindo-se aos cristãos. Moram na cidade onde todo mundo mora. Se veste como todo mundo se veste. Come o que todo mundo come. Mas tem um comportamento diferente. Tem um estilo de vida diferente. Não se dobram ao mal. Reconhecem o bem. Quem são esses? Esses são os cristãos. Se nós quisermos viver o profetismo hoje na nossa história, nós temos que fazer assim. Como o senhor disse, não somos diferentões, não temos 3 olhos nem 4 braços, mas agindo no mundo, anunciando o bem, denunciando o mal. Padre Renan, muito obrigado por ter passado este mês conosco aqui, nos ajudando a entender o que é aliança nas Sagradas Escrituras e hoje, de um modo particular, entender o que é ser profeta. Nós vamos contar com sua presença outras vezes aqui no nosso programa. Foi uma alegria e penso que tivemos a oportunidade de aprender bastante contigo. Que o Senhor possa abençoá-lo nessa tarefa tão bonita de formar novos presbíteros para a igreja, nesse trabalho que realiza aqui na Arquidiocese de Aparecida. Que o Senhor possa dar ao Seminário Bom Jesus e a esta nossa querida Arquidiocese santas e generosas vocações. E nós continuamos o nosso programa convidando a irmã Custódia para que nos ajude a entender ainda mais as Sagradas Escrituras através do canto e também da oração dos Salmos, aqui no quadro Salmo, a Emoção Orante. Queridos amigos da TV Aparecida, estamos nós aqui falando sobre a importância desse livro da Bíblia que muita gente não descobriu ainda a alegria e o conteúdo que ele tem. São 150 orações que brotaram de dentro do coração, como nós já falamos para vocês. Não é que alguém escreveu, sabe? Ninguém escreveu. Ele não escreveu, saiu de dentro e as pessoas depois tomaram nota. E são orações ou de alegria, mas eu já falei para vocês também que os salmos, quando às vezes a pessoa começa triste, está deprimido, depois ele começa a proclamar a palavra de Deus e se entusiasma. E você vai notar isso em todos os salmos, que ele muda logo do espírito da tristeza
para a alegria, para a força da ressurreição. E hoje nós vamos cantar a família dos devotos, o nosso abraço, como sempre, devotos miris, e eu quero também saudar a juventude de todos nós. E está conosco, novamente, a Júnia Rocha, né, Júnia? Que é compositora, cantora também e uma grande evangelizadora, né? No sentido de evangelizar, de passar alegria, a palavra para as pessoas, né? E fazer um mundo mais bonito. Queridos, o nosso salmo de hoje é o Salmo 110, 109. Ele é um salmo sapiencial, ele é um salmo que vocês vão perceber que ele é do tempo da monarquia. Antes de ter os reis, tinha monarquia no Antigo Testamento. Mas a monarquia, o rei é bem diferente desses reis atuais, como nós já falamos para vocês. Então, esse salmo, ele sofreu muitas modificações. Primeiro, vocês vão ver que a letra é do tempo da monarquia, pelas atitudes da primeira estrofe desse salmo, que é o 110 na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia do Santuário, Nossa Senhora Aparecida, e os outros, nas outras traduções, então, está no 109. Então, queridos, este salmo, ele vai tomar uma atitude seguinte. O primeiro, como é no tempo da monarquia, ele era usado para a coroação dos reis, do monarca. Depois ele passou mais para o aspecto da vida das pessoas. E a homenagem ao sumo sacerdote Melquisedeque, que vocês escutam nas celebrações da Semana Santa, na Quinta-feira Santa fala. Foi um sacerdote muito zeloso e famoso no Antigo Testamento. E atualmente ele é usado muito para cantar nas ordenações e para os sacerdotes atuais. Então nós vamos cantar este salmo e vocês também vão perceber que ele vai falar na primeira estrofe, que falou assim, como é que é? A letra da primeira estrofe é: Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, porque os advogados sentavam à direita daquele que estava sendo defendido, e porque eu vou fazer teus inimigos como escabelo dos teus pés. O escabelo é o banquinho, você veja, é no tempo da monarquia essa estrofe. Então, aquele que vencia a batalha, ele sentava-se no trono, ele punha um banquinho embaixo, que ele chama de escabelo de seus pés, e punha o pé na cabeça da pessoa. Então, isso aí não é atitude de Jesus, já é atitude da monarquia antes de Jesus, Antigo Testamento. Então, vamos cantar esse salmo, que é muito bonito também, Júnior. Disse o Senhor ao meu Senhor, venha sentar-te à minha direita, pois eu farei dos seus inimigos escabelo de teus pés. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Príncipe és desde o teu nascimento, todas as honras pertencem a ti. Eu te gerei antes da aurora, o Senhor jurou e não desmentirá. Tu és sacerdote para sempre.
sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Disse o Senhor: Tu és sacerdote para sempre. Fica aqui o nosso carinho a todos os sacerdotes. Até o próximo programa. Obrigada. Quero agradecer a senhora, irmã Custódia, por nos ajudar sempre aqui no nosso programa a entender os salmos, estas orações tão importantes para a nossa experiência de vida cristã. E agora queremos convidar para fazer parte também aqui do nosso programa o Padre Ulisses, que chega para tirar mais uma vez uma dúvida de um dos nossos telespectadores que escreveu para nós. Padre Rodrigo, tudo bem com você? Obrigado por esse espaçozinho que você me oferece aqui nesse plantão bíblico. E a pergunta de hoje, ela vem de longe, ela vem de Simone Oliveira, ela mora lá em Olinda. E sabe o que ela pergunta para a gente? Ela quer saber por que a cidade de Jerusalém é anunciada como sendo a cidade fiel a Deus. Isso foi feito pelo profeta Zacarias. Minha gente, Jerusalém se tornou evidentemente o símbolo central da religião judaica. Por quê? Porque Jerusalém tinha o templo e tinha a Arca da Aliança. E esses dois símbolos importantes, eu diria assim, dois sacramentos importantes, não é mesmo? Traziam para o povo aquela fé profunda: Deus mora no templo de Jerusalém, Deus mora na cidade de Jerusalém. Era com orgulho nacional e, no fundo, ele sonhava que um dia Jerusalém seria uma cidade importantíssima no mundo todo. Zacarias, ele está pregando para um povo que muitas vezes, infiel a Deus, acaba Jerusalém sendo invadida, saqueada, destruída, e aí o povo desanima. É levado para o exílio. Então Zacarias coloca na boca de Deus o desejo, o sonho que Deus tem de restaurar essa cidade, de refazê-la, de inclusive fazer com que Jerusalém seja o ponto de encontro de todos os povos, que todo mundo chegue a Jerusalém. É Deus tentando recriar a esperança no coração do povo, né? Essa esperança, esse sonho de Deus em relação a Jerusalém, nós sabemos muito bem que até hoje não foi realizado, e eu não sei se será realizado, né? Até porque Jerusalém, infelizmente, se tornou a grande cidade inimiga de Jesus. Rejeitou Jesus, torturou Jesus, crucificou Jesus. Então esse simbolismo de ligação com Deus praticamente desaparece. O que é que nós fazemos então? Nós ficamos sonhando com uma nova Jerusalém celeste, que já não vai ser essa aqui da terra, com tantas disputas, tantas brigas, tantas guerras até o dia de hoje. Nós sonhamos com uma Jerusalém de justiça, de paz, assim como Deus sonhava para a Jerusalém daquele tempo. E nós sabemos que isso não vai se realizar. Onde houver paz, onde houver justiça, aí está Jerusalém. Tá bem? Vamos continuar sonhando com Jerusalém, mas principalmente vamos procurar sonhando com uma convivência mais humana e mais fraterna entre nós. Padre Ulisses, muito obrigado por ter passado aqui no nosso programa e ter nos ajudado a entender um pouco mais as Sagradas Escrituras. E se você tem a sua dúvida, não deixa de enviá-la aqui para o nosso programa, devotos@santuarionacional.com. A sua dúvida pode ser a dúvida de tantos outros. E para nós, missionários redentoristas, será sempre uma alegria responder, ajudá-lo a compreender ainda mais as Sagradas Escrituras. Você que está sempre ligado aqui conosco, participando do nosso programa Jornada Bíblica, é convidado a fazer parte desta obra de evangelização. Venha fazer parte da família dos devotos, que vem realizando um grande serviço à obra da evangelização. A Casa da Mãe está sendo revestida com a Palavra de Deus, e você que participa desta obra recebe ou
que vai participar receberá todos os meses na sua casa um encarte com um trecho bíblico, através do qual você terá a oportunidade de entender, de compreender ainda mais a palavra de Deus. Estamos a pleno vapor revestindo a fachada norte aqui do santuário. Estamos aí caminhando para concluir a primeira etapa desta grande obra desafiadora. Primeira etapa porque existem outras etapas, o santuário é muito grande e nós queremos transformar este santuário na maior Bíblia ao céu aberto. E isso se tornará possível com a sua ajuda, com a sua participação. À medida que vamos revestindo a casa da mãe com a palavra de Deus, vamos revestindo também os nossos corações. Venha participar conosco. E se você tem um pequeno aí na sua casa, você pode também incluí-lo na família dos devotos mirins. É de pequeno que a gente começa a aprender as coisas boas, é de pequeno que a gente também começa a evangelizar. Queremos pedir a bênção de Deus para você, para a sua família, para todos aqueles que durante este mês estiveram aqui conosco, aprendendo um pouco mais acerca da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.